Boas, hoje vamos falar sobre Calculation Groups no Power BI. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira e hoje vamos falar sobre grupos de cálculo no Power BI, ou melhor dizendo, Calculation Groups, porque o termo em si é um termo em inglês. Então, em que é que consistem os grupos de cálculo? Basicamente, podemos ter aqui um padrão de medida que podemos implementar e esse padrão pode ser utilizado em várias situações para criar várias medidas numa única só, ok? Isto é extremamente útil porque podes praticamente ter um modelo em que defines uma lógica de uma medida e não tens de estar a criar dezenas e dezenas de medidas para poderes ter a mesma lógica. Então, para perceberes um bocadinho melhor, vamos passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto funciona. Muito bem, já estou então aqui no nosso ecrã e tenho aqui um pequeno relatório onde tenho aqui algumas medidas, total de vendas, total de custo, total de margem e a percentagem de margem. Mas mais importante, vou clicar aqui nas minhas medidas para poderes ver o código que está por trás das medidas e como podes ver tenho aqui a percentagem de margem, são duas medidas que já estão feitas e depois tenho então aqui mais precisamente o total de vendas, tenho o total de margem e o total de custos, que são medidas normais para agregar aqui alguns dos valores. Mas o objetivo agora é tentarmos perceber que medidas é que nós podemos calcular utilizando o potencial dos Calculation Groups. E então, neste caso, as medidas que utilizam Time Intelligence, ou seja, aquelas medidas que utilizam os períodos de tempo em que tens a função Calculate e o modificador do Calculate para uma determinada medida, esta lógica é extremamente útil para podermos ver os grupos de cálculo. Ou seja, por exemplo, se eu quiser calcular os acumulados ao ano, eu tenho a função Calculate, total de custos, que é a medida, e depois tenho a expressão Dates, Year to Date, para me dar os cálculos acumulados dos custos ao ano. Mas, se eu for às vendas acumuladas, repara que a expressão é exatamente a mesma, muda apenas a medida total de vendas, e depois tenho outra vez o Dates, Year to Date, do meu calendário. E se eu quiser ver as vendas acumuladas ao mês, a lógica é a mesma, função Calculate, total de vendas, Dates, Month to Date. Então acho que já estás a perceber a ideia. Porque é que eu hei de ter estas medidas todas criadas no meu modelo, quando eu posso criar um grupo de medidas e depois colocá-las dentro do meu modelo, ok? Então essa é a lógica que nós vamos ver aqui ao criarmos os Calculation Groups. E vais ver que é muito simples a lógica de criar grupos de cálculo. Então, em primeiro lugar, os grupos de cálculo, para já, estão disponíveis ou são possíveis de criar numa ferramenta externa ao Power BI. Ou seja, se instalares aqui nas ferramentas externas, podes instalar o Tabular Editor, eu vou colocar na descrição e no artigo também tenho lá a indicação do link para poderes aceder ao Tabular Editor. Eu vou aceder aqui ao Tabular Editor, que é uma aplicação extra, mas que vai estar ligada ao nosso modelo. E então, se eu entrar no Tabular Editor, eu tenho aqui uma ligação ao meu modelo base, ou seja, o modelo base Power BI X, que é basicamente o nosso fecheiro. Então, eu não preciso ter aqui a janela muito grande, mas basicamente podes ver que temos aqui as tabelas todas, as vendas, as datas, o cliente, a loja, etc. Inclusive as medidas, ok? E então, aquilo que nós fazemos para criar um grupo de cálculo, em primeiro lugar, é criar o grupo de cálculo. E o grupo de cálculo é apenas uma tabela, é como se fosse uma tabela extra que tu tens no teu modelo. E essa tabela extra depois vai ter campos, ou seja, os vários campos vão ser as várias medidas. Basicamente a lógica é esta. Então, eu vou começar por criar uma nova tabela, Create New, e vou ter não uma Calculated Table, cuidado, é um Calculation Group, mas é uma tabela. E então, este grupo de cálculo, eu vou-lhe chamar valores acumulados, porque vou criar um grupo de cálculo só para substituir aquelas expressões que têm o Dates, Year to Date, Dates Quarter to Date e Dates Month to Date, ok? E então, neste momento já tenho o primeiro grupo de cálculo criado, ok? Quando clicas no grupo de cálculo tens aqui algumas opções nas propriedades, para poderes definir aqui algumas propriedades. Para o efeito do nosso tutorial hoje não é preciso estarmos a detalhar aqui, não é preciso estar a detalhar aqui os valores todos das propriedades, mas mesmo assim vou mexer numa propriedade quando estiver a falar sobre outra lógica que são os Calculated Items. E então vamos ter agora um Calculated Item. E um Calculated Item é criado, novamente através do botão direito do rato, Create New,
calculation item, ok? Eu disse calculated item, mas é um calculation item. Então, na verdade, aqui é que nós vamos criar a nossa medida, e a nossa medida vai ser então o padrão de medida. E agora vamos criar várias, por isso eu vou criar um primeiro, que vou-lhe chamar valores acumulados ao ano, ok? E agora, repara no seguinte, até para facilitar aqui a tarefa, vamos pensar que eu tenho aqui as vendas acumuladas, ok? Vendas acumuladas ao ano, e vou pegar nesta parte da expressão, só preciso desta parte, Ctrl C, e vou ao Tabular Editor, e vou colocar aqui o Calculate, e vou substituir aqui o total de vendas. E este total de vendas, eu vou substituí-lo por uma função específica, que é Selected Measure, ok? Abro e fecho parênteses. E esta função é apenas um contentor da medida que nós queremos implementar. Então repara, a lógica é só esta e não tem nada de saber, até vou colocar isto um bocadinho maior para poderes ver. Vou só fazer aqui um visto para confirmar. Aqui aparece este ponto de interrogação só para dar a ideia que temos que atualizar o modelo para depois podermos ver a nossa medida. Mas repara, eu tenho então o Calculate e em vez de ter o total de proveitos, eu tenho a medida selecionada. E então, se for o total de proveitos ou o total de vendas, tenho o total de vendas. Se for o total de custos, total de custos. Se for o total de margem, é o total de margem. Mas todas elas têm o mesmo padrão. Então agora, repara, eu posso fazer a mesma lógica, vou só criar aqui New Calculated Item e vou ter então agora os valores acumulados ao mês, ok? A expressão é a mesma, mas agora vou pôr o date, month to date, ao mês, ok? E se quiser, deixa-me só fazer aqui um visto para confirmar, e se quiser, vou duplicar este terceiro calculation item e vou colocar ao trimestre, ok? E este trimestre é o quarter to date, ok? E então, claro que eu agora vou pegar aqui no Selected Measure, vou pegar do Selected Measure e substituir o total de vendas, e aqui vou pôr o total de vendas, novamente, substituído pelo Selected Measure. E pronto, agora, duas coisas importantes. Eu quero criar na minha matriz, deixa-me só minimizar a matriz, e voltar aqui a mostrar os meus dados. Eu quero ter então a medida atual, total de vendas, ou total de custos, ou total de margem, o que for, e depois quero ter os comparativos todos dos valores acumulados. O que significa que a minha medida total de vendas, eu também quero que ela seja um calculation item. Então, eu vou fazer mais uma medida, pode ser um new calculation item, e vou só colocar valores atuais. E nos valores atuais, eu vou só colocar a função selected measure, abrir e fechar parênteses, porque esta será então os valores atuais. Mas agora repara, se eu colocar desta forma, eu tenho primeiro o ano, depois o mês, depois o trimestre e depois os valores atuais. E eu quero trocar a ordem disto. E uma das opções que nós temos é esta opção aqui do ordinal, que é sempre um número pré-definido, -1. Ou seja, quando está -1 significa que ele define a ordem conforme tu querias, basicamente. E eu quero mudar isto, por isso eu vou colocar aqui os valores atuais como 0. E este acumulado ao ano vou pôr 1. Ou vou pôr aqui o valor, sim, pá, vou pôr 1. Para ver se ele coloca aqui a ordem certinha. Este já está 3, 1. Os acumulados ao ano está 0, 1, 2, 3. Mas eu quero ter esta lógica assim. Depois quando a gente muda o ordinal, ele faz sempre uma numeração automática, por isso deixa-me lá pôr aqui, eu quero os valores atuais como 0, a ver se eu consigo pôr aqui os valores atuais como 0. Ok, já está, valores atuais 0, é o primeiro. O acumulado ao ano, o acumulado ao mês e o acumulado ao trimestre. Talvez o acumulado ao trimestre, vou tentar pôr o número 2. Então tenho 0 para valores atuais, ano 1, trimestre 2 e mês 3. O que significa que a ordem é 0, 1, 2, 3. E então, praticamente, está feito o grupo de cálculo e os calculation items. Agora, vamos ter que fazer alterações, ou seja, vamos ter que gravar isto. Ok? E repara que o meu modelo precisa ser atualizado. E tenho logo aqui a indicação atualizar agora. Vou então atualizar. E vai aparecer aqui uma tabelinha
daqui a nada, valores acumulados, já cá está. E agora repara, esta tabela, valores acumulados, tem aqui um name. Este name é o nome da coluna. E este name podes não gostar de o ver aqui. Então, se eu for ao Tabular Editor, por acaso fechei, mas posso voltar a abrir, Tabular Editor. Vou voltar a abrir. Só um bocadinho. E então, nas nossas tabelas e nos valores acumulados, para além dos Calculation Items, temos aqui este name. E este name é o nome da coluna e vai ser um campo que vai ser colocado no visual. Por isso eu vou colocar aqui o name diferente, vou colocar valores. Valores, ok? Mais uma vez, deverei ter que atualizar aqui, vou fazer Save. E já está, agora já não preciso de atualizar a tabela porque ela já existe, por isso já tenho aqui os valores. E então agora repara, o que nós temos de fazer é só isto. Na nossa, ou no visual que nós quisermos implementar, eu vou continuar a ter o total de vendas, ok? Porque é a medida que eu quero analisar. Tenho aqui uma hierarquia que são os valores que eu tenho no meu visual, mas agora vou colocar os valores nas colunas e posso arrastar, ou então se eu quiser, no novo visual ou na nova lógica de visuais, clico aqui em adicionar dados, valores acumulados, valores, ok? E de uma forma relativamente simples, nós conseguimos ver então os valores atuais, que são as vendas, os acumulados. Deixa-me só tirar aqui agora o trimestre, por exemplo, e o dia, para podermos ver melhor. E então temos janeiro com os acumulados ao ano, os acumulados ao trimestre e, deixa-me lá puxar aqui um bocadinho para a direita, depois é só uma questão de alterar aqui o tamanho do texto. Temos então os acumulados ao mês. Os acumulados ao mês, como é óbvio, conseguimos ver ao dia. Mas a parte interessante de utilizarmos um Calculation Group é: então, e se eu não quiser analisar o total de vendas? Eu tiro o total de vendas, adiciono dados e agora quero ver o total de margem. E ao colocar o total de margem, eu agora vejo os valores atuais da margem, os acumulados ao ano, os acumulados ao trimestre e os valores acumulados, ok? Então, esta lógica é extremamente interessante e não te esqueças que podes sempre usar depois um parâmetro de campo em que podes colocar as várias medidas para poderes utilizar, ok? Mas isso é outra dinâmica que podes implementar nesta lógica. Mas, repara, todas estas medidas que eu tinha calculado e que estão no modelo base para poder experimentar, a margem acumulada, as vendas acumuladas, principalmente aqui as vendas acumuladas ao ano, ao mês e ao trimestre, todas elas são feitas através de um grupo de cálculo. Por isso, basicamente, os grupos de cálculo permitem-te simplificar a quantidade de medidas que tu tens, porque estás sempre a repetir o mesmo padrão. E enquanto repetires o mesmo padrão, podes utilizar esta lógica que é extremamente interessante. Chegamos então ao fim de mais um tutorial. Neste caso acho que esta lógica dos Calculation Groups é extremamente interessante e podes sempre utilizá-la para os teus modelos. Vais ter muito menos medidas para poderes utilizar e obviamente a lógica de gerir o teu modelo vai ficar bem mais simplificada. Por isso, não te esqueças que, juntamente com o vídeo, tens o artigo em que podes ver passo a passo tudo aquilo que eu expliquei aqui. E se ainda não subscreveste o canal, já devias ter subscrito, por isso, para teres acesso às notificações. Por isso, não te esqueças de clicar no sininho das notificações e subscrever. E nós vemos então no próximo tutorial. Até lá!